Salve! No vídeo de hoje vamos falar sobre como Hellboy e o Homem Torto é um exemplo diferente quando se trata de adaptações dos quadrinhos. O filme saiu no começo desse mês, então já que ninguém merece perder tempo com isso, e eu vou dar spoiler sim, porque ninguém é obrigado a sofrer assistindo esse filme. O reboot do personagem em Hellboy ou Homem Torto pode ser um filme extremamente chato caso você tenha gostado dos anteriores. Ele teve um orçamento consideravelmente inferior aos outros filmes e é nítido de uma forma que o filme esfrega na tua cara. Para falar sobre os detalhes do filme, vamos primeiro entender quem trabalhou nele. O filme foi dirigido por Brian Taylor, que tem no currículo filmes como Crank e Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. A escolha dele como diretor trouxe uma pegada visual bem distinta das anteriores, sendo algo menos colorido, priorizando efeitos práticos e menos CGI. O filme passa uma sensação de imersão um pouco diferente. Para explicar melhor, eu vou usar de exemplo o próprio filme do diretor. Motoqueiro Fantasma é literalmente uma caveira pegando fogo, e quando você vê ele, você vê uma caveira pegando fogo. Ou seja, o filme conseguiu representar visualmente o personagem de uma forma que te convença. Agora, caso o CGI seja horrível, como é o caso de She-Hulk, por exemplo, acaba caindo naquele limbo do Vale da Estranheza. Vai lá ver o vídeo, pô. Nesse caso, a proposta do filme e suas intenções dão sentido ao uso de efeitos práticos em vez de CGI, porque não teria como sustentar algo convincente o filme inteiro. Mas, mesmo fazendo sentido, eu não tô dizendo que ficou incrível não. Pelo contrário, se nitidamente consegue ver o efeito prático em algumas cenas, por exemplo, o shape de borracha do Hellboy dobrando durante o filme, é algo que me incomodava constantemente. Eles deixam o filme muito escuro para você não notar os detalhes, o que ajuda nessa estética de terror. Porém, como você nota em outras cenas, a sua mente sabe o que tá acontecendo de certa forma, então a suspensão da descrença tá completamente ligada. Pera aí, não seria desligada? Tá demitido, Ethan, vai embora! Diferente dos outros filmes que abordam uma aventura mais apocalíptica, o fim dos tempos, monstros insanos, luta, ação e maluquice o tempo todo, esse aqui é bem mais contido e intimista. Ele vai mais pro lado sobrenatural e tenta focar nessa estética de terror. Para abordarmos melhor a narrativa, precisamos entender quem ficou responsável por ela. Nesse caso, o roteiro ficou nas mãos de ninguém menos que o próprio criador de Hellboy, Mike Mignola, em parceria com Chris Golden, que já colaborou com Mignola em outras produções. Isso garantiu uma fidelidade maior ao material original, e especialmente no tom de horror folclórico da história de The Crooked Man. O que mais incomoda nesse filme é justamente isso. Assistindo pela primeira vez, sem conhecer o Hellboy dos quadrinhos, parece que eu comecei a assistir a 5ª temporada de uma série aleatória. O filme começa pulando a introdução, como se tivesse excluído na edição todo o contexto do personagem ou da própria narrativa. Eu não conheço os personagens principais, eu não sei quem ou o que é o Hellboy. A única coisa que explicam é o que está acontecendo naquele exato momento. Assim como o começo, a progressão da história é exatamente igual. As coisas simplesmente vão acontecendo e quando a história precisa avançar, e então do completo e absoluto nada, alguma coisa acontece. Do nada! A progressão real da história se resume ao Hellboy se meter onde não é chamado, porque nem ele é o foco. Em momento algum, Hellboy é o centro da história. Ele simplesmente estava em uma missão e caiu, literalmente, em uma floresta cheia de bruxas. Falando sobre as bruxas, inclusive, eu tenho que elogiar. Achei interessante a estética e como funcionam alguns elementos que envolvem elas. Nessa parte deu pra notar o que era efeito prático e o que era CGI. A questão em si é que você fica preso na construção da cena de terror. Isso não envolve tanto efeito prático, é mais mérito da direção de cena e na edição. Agora, assim como tem terror, eu devo admitir que em algumas partes eu ri. Mas aí é porque você é maluco. Tá demitido de novo, Ethan, de novo! As cenas de terror, a maioria são boas e bem construídas. Vai bem pro lado sobrenatural do Hellboy, e que não foi tão bem explorado nos outros filmes, já que era algo mais épico. Como eu disse, a maioria são boas, mas algumas têm uns efeitos na tela que deixa tudo embaçado, você não consegue entender direito o que tá acontecendo, ou a cena tá em um ângulo ruim e muito rápida, ou seja, não consegue entender nada também. O que eu genuinamente não entendi ainda é o motivo de existir uma divisão de certas partes da história e isso nunca fazer sentido algum. A primeira vez que acontece é para explicar como criar algo sobrenatural, que seria a bola enfeitiçada, mas eu não entendi o que ela faz. Porém eu sei como fazer. Essa parte simplesmente acaba e vai pra outra, onde a história continua fluindo normal e do nada eles encontram essas bolas enfeitiçadas e usam elas no filme. Ou seja, eu sei como fazer, não sei como usar e eu não preciso fazer. Porque eu já tenho, porém eu não sei o que faz. Eu não quero mais falar disso.
Essa divisão de partes continua acontecendo, porém ela não serve para abrir um parênteses e explicar algo. É como se estivesse dividindo capítulos de acordo com o que tá acontecendo, e quando chega no meio pro final do filme, não tem mais essa divisão, é como se estivessem se esforçando ao máximo para bater 1h30 de filme. Se for para pontuar especificamente um problema do filme, seria a escolha de começar um reboot justamente a partir desse filme. Claro, mesmo se fosse uma sequência, ainda não seria muito bom, mas como é o primeiro filme de algo que quer virar uma franquia, eu imagino, poderiam ter abordado mais a origem do personagem. Mas nós tivemos algumas poucas cenas sobre isso, e mesmo assim você não entende porque o Hellboy tá ali trabalhando com o governo e nem a conexão que ele tem com os outros personagens. A história vai empurrando fortemente o desenvolvimento dos personagens e milagrosamente conseguem arrastar isso por 1h30. Não tem muito o que eu falar do Homem Torto porque nem o filme fez questão de abordar ele. Uma das poucas coisas que vimos são as ilusões que ele cria e uma telecinese meio broxante, já que os efeitos práticos e orçamento limitaram bastante. Até agora eu tô tentando entender o que esse filme queria, porque como eu disse, parece que eu tô vendo uma 5ª temporada de uma série e nem é o começo ou o final dela, é aquela gordurinha tipo filler de anime. Dito isso, ele é um filme de terror em uma floresta como boa parte dos filmes de terror em uma floresta, mas o protagonista é o Hellboy, e a história dele nem é focada nele. O antagonista é o Homem Torto e ele meio que mal aparece no filme. O protagonista é o Hellboy e meio que ele não tem nada a ver com o que tá acontecendo. É basicamente um reboot que não serve de muita coisa porque não explora o potencial tão bem pra gerar interesse pelo personagem. Eu ia fazer o vídeo sem spoilers, mas se alguém for por minha causa assistir esse filme, eu me sentiria muito culpado, porque de todas as versões, é a que menos eu gostei e nem é por conta do terror. O filme como filme só não faz sentido. Se você foi salvo de cometer esse erro, eu aceito o agradecimento em forma de like, e se você se inscrever no canal, ajuda mais ainda. Valeu e fui!